E o AgroAlagoas veio hoje até Fernão Velho e a Uniprópolis está recebendo caixas com abelhas que foram adquiridas para a procriação, para a reprodução. E aqui ao meu lado o Mário Calheiros, que é o diretor técnico da Uniprópolis, né, Mário? Perfeito. Como é que é esse trabalho, né? Trabalhando essa carga que vocês receberam agora é de abelha sem ferrão. Perfeito. Né? E como é que é feita essa compra, como é que vocês procuram e esse trabalho de reprodução? O que está se fazendo, na verdade, a partir de agora, é a multiplicação desses insetos, né? Toda a vida nós trabalhamos com as abelhas com ferrão. Com ferrão. Que é essa que produz em larga escala própolis, vermelha de Alagoas e mel. Nessa região nossa, essa região dos manguezais. Agora, adentramos também na criação das abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas nossas, principalmente esse primeiro lote de abelha uruçu, que é uma abelha extremamente fácil de se criar, de se multiplicar, que não tem nenhum risco para a população, né? Porque a com ferrão tem um ferrão, e o ferrão realmente ele tem veneno. Essa abelha não tem ferrão, portanto não tem veneno. Você pode criar, inclusive na varanda de uma casa, de um apartamento até. Ela não ataca, então. Não ataca ninguém e só faz o bem. Portanto, é um inseto que ele, o tempo todo, num raio, essas abelhas de pelo menos uns 500 metros, ela vai buscar na natureza o néctar para transformar em mel e com isso se desenvolve de forma espetacular. Eu, inclusive, tenho um sítio aqui vizinho de Regis, a 500 metros, e realmente estou impressionado com o desenvolvimento dessas abelhas. É de uma simplicidade, de uma praticidade que eu, sinceramente, não imaginava. Inclusive até de fabricar as caixas dela. Você pode ver, essas caixas são todas fabricadas pelo esse nosso fornecedor, esse nosso amigo, que já cria há bastante tempo essas abelhas, e ele mesmo que faz, com caixa inclusive de madeira de pinos. Você pode fazer com madeira de lei, claro, mas a madeira de pinos, que é bem mais barata, você faz. Portanto, para o pequeno produtor, para as pessoas que estão em áreas como essa, que tem ainda o remanescente de Mata Atlântica, e até porque essa espécie é da Mata Atlântica, é de uma simplicidade, de um custo baixíssimo, de uma fácil multiplicação, de uma produção realmente em escala dos produtos dela, inclusive de novas abelhas, como nós estamos comprando aqui, né? E com isso também sensibilizando as pessoas para que eles comecem a olhar as abelhas de outra forma. Infelizmente as pessoas só pensam que todas as abelhas têm ferrão, e na verdade essa abelha que não tem ferrão, ela ainda é tratada com uma certa distância. Eu gostei muito da criação dessas abelhas sem ferrão, que eu criei aqui na chácara nossa, na Fernão Velho, porque ali eu tenho um contato direto com muitas escolas, as universidades, com pesquisadores, com as crianças. Vem gente visitar, então? Vem muita gente nessa área nossa, que já está, nós estamos criando já há 14 meses essas abelhas. O ponto de encontro da nossa empresa, que chama-se Fernão Velho, que trabalhamos com a produção, processamento e comercialização de mel, de própolis, de vinho de mel, de vinagre de mel. Nós desenvolvemos mais de 20 produtos com a Universidade Federal de Alagoas, e dessa forma, o ponto de encontro da nossa empresa Fernão Velho com a sociedade é com as abelhas uruçu. Portanto, lá eu adoro de estar abrindo, de estar mostrando, de estar servindo as criancinhas diretamente da fonte, né? Imagine você abrir uma caixa dessa e você mostrar para as pessoas ao vivo e a cores de que é possível viver em harmonia, sem ninguém destruir ninguém. E outra coisa muito boa que eu adoro é de que ali a gente consegue materializar, realizar um sonho de dizer, olha pessoal, o mundo é dos coletivos. Olha, numa caixinha desse tamanho, tem em média 5.000 indivíduos que vivem em harmonia, sem ninguém mandar em ninguém, sem ninguém se escorar, sem ninguém destruir ninguém. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte na hora certa. Para mim isso é algo maravilhoso, algo que não tem preço. Claro, a produção do mel, a produção dos outros produtos, como o pólen, por exemplo, muito bom. Mas para mim, se perguntar, Mário, o que realmente lhe encantou desses insetos foi a presença de Deus. Ali eu vi que é possível viver em harmonia, sem destruir nada. Inclusive, voltando para o lado agronômico, né? O lado da agronomia, da engenharia agronômica, o que me ensinaram, de certa forma, que qualquer atividade agronômica, de um modo geral, eu teria que eliminar a vegetação
eu teria que destocar, eu teria que gradear, eu teria que plantar. E com as abelhas, sinceramente, eu vi e mostro para qualquer um que tem essa dúvida de que é possível você gerar riqueza sem destruir nada. Para mim, isso não tem preço. Com certeza. A meliponicultura é a abelha sem ferrão, é o que vocês estão recebendo hoje. Perfeito. Né? Você mencionou com relação à própolis vermelha, você cria abelha com ferrão. Perfeito. Essas abelhas, elas conseguem também produzir própolis vermelha ou é uma característica só da abelha que tem ferrão? Está sendo pesquisado com mais profundidade. Nós temos um grande amigo, o professor Dr. Rogério, lá da Bahia, que trabalha já há muito tempo, tem vários pós-doutorados, portanto é um pesquisador de respeito. Não um iniciante como eu nessa área. A abelha com ferrão eu já me aprofundei um pouquinho mais, mas nessa abelha sem ferrão, não. Lhe sou sincero. E dessa forma, o Dr. Rogério, ele tem nos apresentado informações de que é possível também produzir, não com essa espécie uruçu, mas principalmente com a espécie chama-se moça branca. Essa é um parecido com a uruçu, é um menorzinho um pouco mais, e que, segundo a informação de Dr. Rogério, ela produz um próprio vermelho com as características, porque não é só o próprio vermelho, não é só o próprio ser da cor vermelha. Ele tem que ser vermelho, mas ele tem que ter os 4 isoflavonoides, ou seja, os marcadores, as substâncias que as abelhas produzem no litoral de Alagoas. Ou seja, foi descoberto que de Piaçabuçu a Maragogi, as abelhas com ferrão, e eu espero que a abelha sem ferrão consiga também, produzem um produto único na face da Terra. Um produto muito voltado para a indústria farmacêutica, como nós estamos desenvolvendo, com o apoio da FAPEAL, da Fundação de Pesquisa, junto com a nossa FAO, o nosso SESMAC, também com o apoio da USP, da Exalc, da Unicamp. Nós já temos hoje 14 depósitos de patentes, meu amigo. Patentes na linha nutracêutica, farmacêutica e cosmética. Portanto, esses insetos, eles realmente produzem algo, assim, inimaginável. Nós estamos trabalhando com a universidade, para você ter ideia, nessas patentes, produto ligado a câncer de boca, câncer, tratamento renal, não só ligado a essa questão de irritação da garganta, como normalmente as pessoas pensam. Vai na farmácia, tem lá a própria... que ele pensa só que é uma coisa simples, é um produto voltado só para o alívio. Não. Nós estamos falando de algo poderosíssimo, que por dádiva de Deus só se produz entre Piaçabuçu e Maragogi. Então, ganhamos um presentão de Deus e estamos explorando. E o melhor disso tudo, como as abelhas nos ensinaram, trabalhando isso desde o primeiro momento de forma coletiva. Por isso que nós estruturamos em 2010 uma associação, inclusive o primeiro presidente foi eu, Mário, que assumiu atualmente, a Associação Uniprop. E o ano passado nós iniciamos a estruturação de uma cooperativa, que vai fazer um papel importantíssimo, que chama-se comercialização, dentro e fora do Brasil. E a vantagem é que, né, cada produtor produzindo individualmente, ele não tem essa força de agregar. Não. E aí, tendo essa associação ou essa cooperativa, olha, eu produzo, entrego para a cooperativa, né, a junção dos outros produtores, isso vai ser uma coisa macro e você tem condição até de fazer exportação. Com certeza. Nós até já enviamos via Fernão Velho, que vai ajudar muito a cooperativa, alguns produtos, por exemplo, nós já temos o próprio sem cápsula, uma patente nossa com a Universidade Federal, e já enviamos para alguns países, inclusive da Ásia. O maior mercado de próprio no mundo está na Ásia. China, Coreia do Sul e Japão. Já enviamos. Já enviamos algumas amostras para a Austrália, para a Europa, a região da Escandinávia. Enfim, o bom disso tudo, que as abelhas nos ensinaram, é bom que se diga, que o mundo é dos coletivos. E dessa forma nós estamos trabalhando o coletivo. Inicialmente são 300 famílias que nós estamos trabalhando com essa emenda do parlamentar Paulão, que acreditou no sonho e que realmente disponibilizou esses recursos da emenda parlamentar. E dessa forma nós estamos trabalhando o fomento, o desenvolvimento, a estruturação, como esse lote que acabou de chegar aqui, que vai ser multiplicado para os pequenos produtores, e dessa forma desenvolvendo toda a cadeia produtiva, aonde vai ser, repito, produzido, processado e comercializado, dentro e fora do Brasil. Você falou com relação ao própolis da abelha com ferrão, né? Já chegou a essa conclusão? O que produz aqueles flavonoides ali que consegue tirar da planta o rabo de bugio
É o ferrão dela? Porque a sem ferrão não consegue ter essa quantidade? Não. As abelhas produzem, no mundo onde elas estiverem, elas buscam o néctar das flores onde elas estiverem, senão ela não consegue se manter viva. Transforma ele em mel, que é a fonte de açúcar, carboidrato. Lembre-se que a abelha é parecida com um avião, ela gasta muita energia. Não é isso? Ela vai buscar na natureza o pólen, fazendo o processo de polinização de uma flor para outra, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco desse pólen para a alimentação da família, do grupo, que é a fonte de proteína dela. Está ali. Ela vai buscar também na natureza substâncias, resina de plantas, que exatamente com a saliva dela deriva e formata, vamos dizer assim, o própolis, que é uma substância resinosa que tem ali dentro substâncias poderosíssimas para manter a cidade, para manter a casa dela de forma limpa, de forma harmônica. Ou seja, o que a ciência tem mostrado é de que não resiste, com essa própria vermelha de Alagoas, não existe fungos, bactérias, vírus que consiga sobreviver num ambiente que tem essa substância. Portanto, respondendo a sua pergunta, desejamos, e Deus que nos ilumine, que o Dr. Rogério, com a nossa equipe, possa encontrar nessa espécie, não na uruçu, mas na espécie moça branca, essas substâncias produzidas pelas abelhas e que possa ser utilizada na indústria, transformando-se em produtos da mesma forma que as abelhas com ferrão fazem. Foram 20 caixas que vocês receberam agora. Essas abelhas não vieram daqui próximo, vieram de longe, né? Perfeito. A adaptação, como é que é feita? Elas são soltas e elas vão reconhecer ou elas sentem? Como é que é feita essa adaptação? Perfeito. Tecnicamente, nós estamos tendo muito cuidado e sendo muito bem orientado por Dr. Rogério. Repito, é a autoridade, até que prova o contrário, número 1 no Brasil, nessa região que nossa. E dessa forma, o que é que ele tem orientado? Que a gente deve criar os animais que Deus nos deu. Então, cada bioma tem os seus indivíduos. Essa uruçu nordestina, ela é exatamente dessa região da Mata Atlântica. Isso quer dizer o quê? Que elas vieram de um fornecedor, mas da região da Mata Atlântica. Entendeu? Não estamos respeitando. São as árvores e as plantas conhecidas dela. Exatamente. Ou seja, todo um volume de informação que Deus passou para ela, eu não tenho outra explicação, eu acredito muito em Deus, de que é assim que se faz. Nunca deve ser realmente trazer um indivíduo de uma outra região. A única coisa que nós fizemos, que isso data da nossa colonização, foi a introdução da abelha Apis mellifera. A abelha inicialmente europeia, 1840 os padres jesuítas trouxeram no sul, e em 1956 foram introduzidas em São Paulo as abelhas africanas. E aí surgiu um mestiço como nós, de europeu com africano. Agora, mais uma vez nesse país maravilhoso, com a africanização das abelhas europeias, surgiu um mestiço, um híbrido, que até hoje, na biodiversidade do Brasil, ela não tem pragas e doença. Eu tenho andado a mais de 30 países. Africana. Que é a africanizada. A africanizada, que ela só se desenvolve bem no Brasil, os outros países não gostam dela, e até porque o frio incomoda ela. Assim, do Paraguai, do Uruguai, do Chile para baixo, a Argentina, indo para os Estados Unidos, a Europa, todas essas abelhas, elas são europeias. O único país do mundo que produz todos os produtos de forma maravilhosa, sem nenhum resíduo químico, é bom que se diga, é a abelha europeia africanizada que está no Brasil, que não é nossa, mas que nessa biodiversidade ela se adaptou de forma tal. Isso aqui é tão bom, tem tanta riqueza, tanto alimento natural, que até hoje ela não tem pragas e doenças. Imagine que coisa maravilhosa. Você pode produzir, portanto, tudo natural para uma certificação orgânica. Isso aqui está facílimo, porque não tem resíduo químico. E já nos outros países ninguém consegue mais fazer isso. Eles destruíram tanta natureza deles, de que eles não conseguem mais manter as abelhas vivas, sem colocar agrotóxico, agroquímico dentro das caixas, para controlar pragas e doenças dessas abelhas. Olha que coisa maluca. Com certeza. As caixas, estou vendo, são caixas pequenas, né? Mais ou menos 20 por 20. 20 por 20, é um padrão. Isso aqui, inclusive, é uma patente, viu? Isso aqui foi desenvolvido. Elas começam a fazer depois
a sair dessas caixas ou toda a povoação é dentro da caixa? Como é que, há quanto tempo vocês pensam em fazer essa reprodução, a tirar? Existe toda uma tecnologia já conhecida, desenvolvida, né? Isso foi inicialmente muito bem estudada no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Portanto, não é coisa do achado, que alguém achou, não é assim não. Isso aqui foi uma coisa muito bem estudada e que já se percebeu que interiormente o espaço que elas utilizam é um espaço de 20 por 20 por 20. Agora, depois que ela atinge um desenvolvimento bom, que nós já aprendemos isso com outras pessoas e estamos ensinando para os outros também, você coloca um outro módulo ou você divide aquilo ali. Por exemplo, essa fase aqui é a fase de desenvolvimento da família em si. Na hora que a gente precisa agora produzir mel, você coloca um compartimento em cima de cada caixinha dessa, que chama-se melgueira. É um compartimento que ele já não tem mais de 10 centímetros de um ninho e um sobreninho. Ele tem 5 centímetros de altura. E dessa forma ela passa a estocar aqueles potinhos de mel para o consumo nosso nesse espaço. Ali dentro, repito, tem uma área de 20 por 20, mas onde a família se desenvolve muito bem, fazendo a reprodução desses insetos, que chegam a média de 4 a 5 mil indivíduos por caixa dessa, e em volta ela estoca nos potinhos mel e pólen para a alimentação dela. Quando ela se desenvolve numa região maravilhosa como essa aqui em Fernão Velho, e outras regiões também que existe da Mata Atlântica, ainda preservada, ela colocamos em cima uma melgueira, onde ela vai colocar os potezinhos, e esse mel excedente que nós retiramos para a comercialização. Aí tem, cada caixa dessa é uma rainha. É uma rainha. E para fazer esse povoamento, vocês escolhem uma outra abelha para ser rainha ou elas automaticamente elas já escolhem uma outra para ser rainha? Perfeito. Isso aqui, existe muita energia superior ali, na minha avaliação. Eu sou sincero e humilde em dizer isso. Ali existe trabalhos, divisões que só Deus para fazer uma coisa daquela. Portanto, ela tem uma rainha pronta, que é o indivíduo que reproduz toda a família. É uma fêmea que cruzou com alguns zangões no começo da sua vida, quando ela era uma princesa. Portanto, no início do trabalho, vamos dizer assim, da vida dela, ela realizou o voo nupcial, cruzou com alguns zangões, encheu um depósito dela chamado espermateca, de esperma, e ela agora volta para casa e ela não sai mais. E dessa forma, esse é o indivíduo que reproduz a família. Agora, ao mesmo tempo, existe ali um grupamento de indivíduos zangões, que são os machos, para fecundar novas fêmeas, e existe um grupo de fêmeas, um grupo bem menor, já prontinha, que nós chamamos de princesa. A princesa é uma fêmea que ela está ali com a bala na agulha. Se a rainha por algum motivo morrer, ou se for preciso fazer uma divisão, o que precisa nessa espécie aqui é só realizar o voo nupcial. E existe o grupamento grande, aí sim, das operárias, que são fêmeas estéreis. São fêmeas que não reproduzem e fêmeas que executam todo o trabalho de busca de néctar, de pólen, de água, de própolis. Todo o trabalho é feito pelas operárias. Mas aqui, observe que isso aqui é uma colônia tipicamente feminina. A fêmea, né, e as princesas, elas têm uma diferença? Elas têm uma coloração diferente? Elas são maiores? O que é que diferencia para saber? Olha, essa é a rainha, essa aqui é uma princesa. Se você puder, hoje ou em outro momento, lá em Fernão Velho, que nós já temos nosso meliponário em pleno desenvolvimento, eu vou pegar uma caixa dessa, abrir... Vamos lá, porque já que a gente faz um programa inteiro só de... E aí você detecta, visualmente, ela é muito grande. A fêmea rainha é tão grande que ela não consegue mais voar. Ela tem asa, é com a asa como fosse assim, só para provocar uma ventilação ali em volta, e dessa forma você consegue visualizar fácil. Já as princesas, ela é muito parecida com as operárias. É muito difícil, de certa forma, de você visualizar e entender, principalmente para uma pessoa que nunca viu aquilo pela primeira vez. Mas é muito simples. Te digo uma coisa, com toda franqueza, nesses 44 anos de formado, como engenheiro agrônomo, que eu atuo em várias áreas. Eu sou um apaixonado pelas plantas, pela natureza. A apicultura e a meliponicultura, ela está cada vez me mostrando a presença de Deus. Ali eu estou vendo algo muito produtivo e muito bom. Inclusive, ecologicamente,
economicamente e socialmente falando. O lado, parece que as abelhas deu um toque, deu uma instigada para Sim. você no lado, né, no lado espiritual. Sim. Esse lado. Sim, eu não era assim. Uhum. Inclusive no lado emotivo, cara. Fantástico. Te digo, um presente de Deus. Sei. Por isso que nós estamos trabalhando o tempo todo, Mário Aga conosco. Nós somos irmãos praticamente, né? Há quase 50 anos que nós nos conhecemos. Escolhemos, Deus nos deu esse presente, né? E é nesse projeto que nós estamos pensando e executando, é como se estivesse marcando a nossa passagem. Uhum. Todo mundo vai cumprir sua missão, deve cumprir, e a nossa missão muito bem cumprida está sendo com as abelhas. Com certeza. Agora me diz o seguinte, né? Você falando que, olha, é uma coisa que é coisa de Deus. Sim. Até mesmo a própria física, né, tenta explicar. Diz que as asas da abelha são pequenas para o tamanho dela. Sim. Né? Diz que, olha, É desproporcional. matematicamente não seria, Não. fisicamente não seria possível ela fazer E isso, voar, né? inclusive, numa distância. Essa sem ferrão, ela voa a informação num raio de 500 metros. Mas a abelha com ferrão, ela voa num raio de até 2 quilômetros, cara. Ou seja, uma área de exploração de em torno de 1.000 hectares. Já pensou? Bem amplo, né? É fantástico. Um indivíduo que aparentemente ele não iria fazer um voo daquele. Muito menos voltar com uma carga de pólen, Para poder manter para manter aquele aviãozinho, né, em harmonia, e ele, perfeito. Você mencionou, cada caixinha dessas são 5 mil, em torno de 5 mil. É uma média de 4 a 5 mil indivíduos. Abelhas. E essa reprodução? São 2 meses, 3 meses, 1 mês, 4 meses? Você pode tirar, olha, aqui já dá para fazer Perfeito. Outra família. Perfeito. Esse lugar é maravilhoso. Fernão Velho, pelo que eu estou vendo na prática, isso aqui é um lugar abençoado. Isso aqui é a APA de Fernão Velho, Catolé, e outras regiões que também, mas isso aqui é o maior remanescente de Mata Atlântica da cidade de Maceió. Nessa área, eu já percebi na prática, com os colegas, que você consegue trabalhar em torno de 12 a 3 meses a reprodução de um novo enxame, de uma nova família, A média é essa, 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Perfeito. Vou pegar aqui a câmera, a gente entra um pouquinho, porque tá vendo já, elas estão saindo, vocês foram liberadas, uma sim e outra não, sim. Né? Uma sim e outra não. Por que isso, Mário? Vamos lá mostrar, porque você vai mostrando. Perfeito. Vamos lá. Para que ela reconheça, porque na verdade, lembre-se que elas acabaram de chegar de uma outra região, e dessa forma, é como se os indivíduos estivessem reconhecendo aonde se encontra a fonte de alimento, a fonte de água que elas precisam muito. Procurando, né? Então, e elas estão avaliando, estão reconhecendo. Estão começando a sair. Perfeito. Agora, né? A saída pequenininha aqui. Observe que ela entra e sai, ela dá um certo voo, mas elas são tão... E aí essa está fechada. Essa está fechada. O motivo? De certa forma pode haver briga entre elas? Né? Dificilmente não, eu percebo na prática que eu tenho trabalhado com ela até mais próxima, mas para evitar que elas troquem de casa e desequilibrem um pouco a população de uma e de outra... então ela pode entrar numa casa errada, que não seria pode. Dela. Se ela veio com alimento, a dona da casa, vamos dizer assim, os vigilantes deixam entrar. E para não desequilibrar muito o volume, lembre-se que nós chegamos com tudo isso agora. As 20 caixas de uma vez. Perfeito. Né? E para isso precisa, de certa forma, que ela se acostume um pouquinho mais. Mais tarde, de tarde, nós já vamos fazer um trabalho de soltura das outras, onde ela se acostuma um pouco mais, mas, de certa forma, isso não tem desarmonia nenhuma. Não. Os predadores naturais aqui, né? Qual o cuidado tem que ter nesse momento dessas caixas? O maior predador é o ser humano, infelizmente. Infelizmente, o ser humano, por isso que é bom introduzir esses insetos, para que a gente também consiga, na prática, mostrar para eles de que é possível viver em harmonia, meu irmão. A palavra-chave é harmonia. A gente precisa, por exemplo, alimento. O maior problema, na minha avaliação, da humanidade e do Brasil não é diferente, é a distribuição da riqueza. Então precisa que todo mundo tenha suas necessidades básicas supridas. Então o ser humano, a gente, a partir de pontos-chave como esse, nós vamos trazê-los. Isso aqui é uma unidade didática, isso aqui é uma unidade de reprodução, mas vamos trazer a sociedade para cá, para que as crianças, inclusive, os adolescentes, os adultos, que eles possam entender de que é possível viver em harmonia. Então, o maior predador é o ser humano. Que, inclusive, se não fizer dessa forma, harmônica nas caixinhas, como ela se reproduz nos troncos das árvores, as pessoas
como não sabiam como trabalhar dessa forma, eles cortavam as árvores. Em vez de estar plantando árvores, estavam destruindo as árvores para capturar esses insetos. Então aqui já mostra com clareza que não precisa derrubar árvore nenhuma, pelo contrário, você precisa plantar. Quanto mais você plantar, melhor. E é isso que o planeta busca, né? A sustentabilidade do planeta está em cima disso. Nós estamos vendo esse desequilíbrio de temperatura, de tudo. Isso é desequilíbrio. Os seres humanos não entenderam de que precisa preservar o planeta. E aqui a gente está mostrando na prática de que ele pode ganhar dinheiro sem destruir. A chave está aí. Agora, outros predadores, existe, por exemplo, a que nós chamamos de a catenga, né? Catenga, lagartixa. A lagartixa, isso é um que busca suprir sua necessidade nutricional comendo. Isso aqui para ela é um inseto como outro qualquer. Aqui também nós temos o cupim, que é como essa madeira, você pode ver que é uma madeira mais simples. Normalmente é o pinus, que é uma madeira mais barata. Se você não tiver cuidado com o cupim, ele vai lá e vai destruir a casinha, não a abelha em si, entendeu? Certo. Mas, de um modo geral, isso aqui não tem predador. Eu considero, me repito, um presente da natureza que o que precisa é a gente entender isso. Não, com certeza. E multiplicar. E daqui a 3, 4 meses, o que eram 20 caixas vão ser 40. Exato. Né? Exato. Tá, então, olha, a gente vai dar uma pausa agora, porque o nosso horário já está estourando. É o Agro Alagoas que veio justamente a Uniprópolis recebendo, né, abelhas uruçu, abelhas sem ferrão, para fazer a reprodução e depois distribuir com os agricultores familiares, aquelas pessoas, né, de baixa renda, que têm interesse em fazer essa produção, em produzir, fazer parte da Uniprópolis, ser um associado da Uniprópolis, e a gente veio justamente aqui em Fernão Velho, como o próprio Mário disse aqui, é uma bênção, né, é uma reserva de Mata Atlântica ainda muito grande, que vai proporcionar justamente essas abelhas a fazer toda essa reprodução e depois distribuir para quem está interessado em participar, em produzir, né, e trabalhar com o mel. Sem dúvida. E entender de que é possível gerar riqueza sem destruir. Para mim, essa é a cereja do bolo. Aqui você produz sem destruir, inclusive na varanda da sua casa, do seu apartamento, cara. Pronto. Vamos ao intervalo e daqui a pouquinho eu retorno já falando lá, né, da propriedade da Fernão Velho, onde o Mário Calheiros faz todo o beneficiamento do mel e ele vai mostrar cada etapa para você ficar cada vez mais interessado, tá bom? Perfeito. É o Agro Alagoas com você aqui em Fernão Velho. Daqui a pouquinho tem mais. Vamos ao intervalo.